Mateus 7, nós vamos ler até o verso 11. Mateus 7, verso 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai fala assim, é o meu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Diga, a oração é um direito de filho. Cadê os filhos de Deus aqui? Nós começamos essa série na semana passada, e na semana passada aprendemos a nos posicionar como filhos de Deus que nós somos, a nos revestir de Cristo, identificando sempre quem é o nosso verdadeiro inimigo. Quem é o nosso inimigo? Diga, o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, as potestades. Ele vai, depois de Paulo descrever toda a armadura, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz, ele vai então mostrar para a gente uma outra arma, um outro ambiente, que é a oração. Efésios 6, verso 18, depois que Paulo termina de descrever toda a armadura, ele diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem, vocês estão comigo aqui? E perseverem na oração por todos os santos. Paulo vai dizer então, orem o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre um tipo de oração, a oração em línguas, que ele vai falar um pouco mais sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, coloca aí para mim também, por favor. Quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está resolvendo alguns conflitos internos que está acontecendo ali. A igreja começa a ter alguns problemas de partidarismo ali. Uns começam a ficar de um lado, outros do outro, e começa a haver uma divisão no meio da igreja. Então eles começam a dizer, olha, o que a gente tem que fazer é profetizar, e outros dizem, não, o que a gente tem que fazer é falar em línguas, e outros começam a falar, não, a gente tem que circuncidar, e os outros falam, não, a gente não precisa circuncidar. Começa a ter vários conflitos ali dentro da igreja, e Paulo escreve com o objetivo de resolver esses conflitos. Ele está dizendo assim, olha, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem ora em línguas edifica a si. Ou seja, ele está dizendo que não é para orar em línguas. Ele está dizendo, eu gostaria que todos vocês orassem em línguas, mas quem ora em línguas edifica a si mesmo, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Por que Paulo está dizendo que ele prefere que a gente profetize do que falar em línguas? Por causa de um princípio muito simples. A Bíblia nos ensina que muito melhor é dar do que, ou seja, quando você está orando em línguas, você está fazendo para si. Quando você está profetizando, você está fazendo para a igreja. Por isso que ele está dizendo, é melhor que vocês profetizem. Agora deixa eu te perguntar, é possível alguém que está mal, é possível um doente ajudar outro doente? Ou seja, as coisas caminham juntas. É necessário que a gente ore em línguas para a gente se edificar a si mesmo. E é necessário também que a gente profetize, mas se eu orar em línguas, então eu vou estar bem, vou estar edificado, vou estar firme.
e aí eu posso profetizar e abençoar os meus irmãos. Amém? Só que aí às vezes a gente fica complicando as coisas e fica esse negócio de orar em línguas e tal, e que negócio é esse? Aí parece que tem que esquentar para você orar em línguas, já viu? Parece que tem que a gente precisa ter 2 horas de música, e aí eu começo a sentir uns arrepios, e aí eu começo a falar em línguas, aí eu começo, primeiro, aleluia, Jesus, aleluia, então eu estou falando em línguas. Isso é um dom que o Espírito Santo nos dá, onde o nosso espírito fala com o próprio Espírito de Deus, aonde, meu irmão, nós oramos, falando diretamente com Deus, aquilo que nem nós imaginamos que nós precisamos. Ou seja, ore em línguas, procure pelo dom de línguas. Uma vez eu estava tendo uma aula com o pastor Oswaldo. Quem conhece o pastor Oswaldo? O pastor Oswaldo é o pai da pastora Érica, a esposa do bispo Júlio. E a gente tendo uma aula com ele, ele olhou para mim e ele falou: você fala em línguas? Já? Eu falei: falo, pastor, falo. Sou, manto. Ei! Quantas vezes, pastor, no culto, quando o louvor está assim, aí quando a gente vai orar, eu solto lá rajada assim, nossa. Ele falou: só, né, pastor? E os outros dias? Os outros dias não. Você está enterrando o dom que Deus te deu. Eu falei: nossa, grosso. Irmão, eu recebi isso de Deus. Então, se eu quiser aqui agora, chora abacaxê derere balabacaxorere malabacaçororoboxê derere balabacaço tere manama subie canararabacaxê derere balabacaço. Isso é meu, Deus me deu. E sabe quando você está sabe quando você está naquela batalha, que o Satanás está te perturbando? Quem manja que eu estou falando assim, ó? Eu não estou falando de quando você bate o dedinho no pé no sofá, não, que está frio, que dói mais. Estou falando quando parece assim, que o negócio está ruim, aí você fala assim, tá horrível, aí vem e piora. Ô, diabo. Irmão, aí eu mudo até o jeito, né? Porque enquanto eu estou assim, aqui, ó, chora, macaxê. Aí quando o negócio pega, eu fico xerabarabaxê, derere, para ir para o pau. Então, orar em línguas é algo que nós precisamos praticar, algo que nós precisamos fazer, amém? Jesus vai nos ensinar o que é a verdadeira oração. Mateus capítulo 6. Diga: quando eu oro, eu coloco Deus na situação. Mateus capítulo 6, verso 5, por favor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não sejam como eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Até aí. Diga: oração é um relacionamento do filho com o pai. Jesus então vai nos ensinar sobre oração. Ele vai dizer assim, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. É o primeiro tipo de oração que ele apresenta. Porque eles o que querem? A oração deles é direcionada para os outros. Porque eles querem ficar nas esquinas. Olha só como ele é santo, como as palavras dele é bonita. Sabe o que significa hipócrita? Ator, personagem, ou seja, está sendo quem não é. E Jesus está dizendo assim, não seja como eles, não seja como os hipócritas. E Jesus ainda diz assim, eu lhes asseguro
o que eles procuram, já receberam. O que eles procuravam? Aplausos. Jesus está dizendo assim, ó, de tudo que eles estão orando aí, a única coisa que eles vão receber é aquilo que eles realmente estão procurando, que são os aplausos. Ele também vai falar que a nossa oração não deve ser como a dos pagãos, que a sua oração não seja como a dos pagãos, de vãs repetições, aquela oração escrita, aquela oração que algumas pessoas pensam que quando Jesus escreveu o Pai Nosso, que era para a gente ficar repetindo o Pai Nosso. Não, Jesus disse, orem com essas palavras. Não, ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim. Então eu tenho um modelo. Não sejam como os pagãos que ficam só repetindo as palavras. Por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque é uma oração vazia. Ao invés de você ficar repetindo a mesma oração todo dia, faz o seguinte, pega teu celular aí, grava o que você está falando, aí você pode dormir e deixar lá repetindo, já que você acha que vai ter algum efeito, porque dá no mesmo. Agora, vamos ser sinceros aqui, quem está comigo aqui? Vamos ser sinceros, todos nós temos a nossa oração que é ou não é? Tem ou não tem, gente? Que a gente fica falando a mesma coisa. É aquele, você pegar a tua oração, gravar hoje, amanhã você for fazer, é a mesma coisa. Imagina você sentar para conversar com a pessoa todo dia, ela falar a mesma coisa. Gente, isso aí é coisa de quem está com 98 anos de idade, com Alzheimer já, que daí ele fica repetindo a mesma coisa todo dia. A minha bisavó já faleceu, ela tinha Alzheimer. Aí toda vez que a gente ia falar com ela, era a mesma coisa, e assim, de 5 minutos ainda, que eu ficava do lado dela assim, aí ela olhava, ô meu filho, quem é você? Aí eu tinha que contar toda a genealogia até chegar no meu avô. Eu sou filho da Janete, que é filha do Joaquim, que é filho da senhora. Ah, tá. Aí ela virava, ô meu filho, quem é você? É assim. E Jesus está dizendo, não seja como os pagãos, ou seja, aí você pode pensar assim agora, será que então eu não posso fazer a mesma oração? Ah, eu orei hoje pedindo um emprego para Deus, amanhã então eu não posso orar pedindo um emprego para Deus? Claro que pode, porque você ora você conversa com seu parceiro aí, hoje falando sobre futebol, você fala com a sua amiga falando sobre maquiagem, amanhã você vai falar a mesma coisa, só que você não vai. Jesus ele vai ensinar em Mateus 7, verso 7, que a gente pode insistir, persistir na oração. Ele vai dizer, olha, você pode bater, você pode buscar, porque a porta vai abrir, você vai encontrar, a sua bênção vai chegar, amém, irmão? Você pode. Agora o que ele está dizendo é que a sua oração não pode ser vazia como a dos pagãos. Então como que eu devo orar? Aí Jesus vai dizer, quando vocês forem orar, vá para o teu quarto, vá para o teu, fecha a tua porta, e lá no teu quarto, no secreto, ora ao teu, para quem é que a gente tem que orar, gente? Pai, fala, Pai. E o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Diga, existe uma recompensa no secreto. Agora olha a novidade que Jesus traz, porque até então, o povo judeu estava acostumado a chamar Deus conforme a sua necessidade. Se eles tinham uma necessidade, precisavam de alguma coisa ali, eles chamavam Deus de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Se eles estavam enfermos, eles chamavam, então, clamavam pelo Jeová Rafá, o Deus que cura. Se eles estavam numa batalha, eles chamavam pelo Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Eles até então clamavam a Deus, oravam a Deus conforme a sua necessidade. E agora Jesus chega e diz, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orem ao teu, olha só. Aí algumas pessoas dizem, eu não sei orar, por quê? Porque você ficou ouvindo muito hipócrita. Ó Senhor altíssimo, excelentíssimo, grandioso, maravilhoso. Muita gente que queria só mostrar que falava bonito.
Aí você olha e fala, eu não sei falar assim não, eu também não sei, irmão, mas por isso que eu entro no meu quarto. Sabe o que é o quarto? É um lugar de intimidade. Sabe o que mais que é o quarto? É um lugar onde você coloca limites, porque ele diz assim, fecha a tua porta, ou seja, você escolhe o que entra e o que não entra, você separa dois ambientes, o de dentro e o de fora, amém? E aí você ora ao teu pai, e com o pai você não precisa ficar assim, eu sei, irmão, eu chego assim, às vezes eu sento, às vezes eu ajoelho, às vezes eu deito, eu falo, Deus, é o seguinte, tem que abençoar aqueles jovens lá, porque os meninos com muito problema, eu tenho que ficar trabalhando demais, tem que abençoar aqueles meninos, Deus dá bolsa de estudo para eles, dá emprego bom para eles, Senhor, para eles não ficarem tendo que ir trabalhando aí 24 horas por dia, um emprego bom, que eles vão poder folgar para ir para o acampamento, né, um emprego legal aí para eles terem um bom salário, comprar uma casa bacana, Deus dá saúde para aqueles meninos, porque eles ficam doentes, nossa, aí fica chato, eu oro assim, eu vou falando com Deus, eu vou trocando a ideia com Deus, por quê? Porque Ele é o meu, agora uma coisa que a gente precisa aprender, oração e fé são duas coisas que caminham juntas, porque se eu não tiver fé, por que eu vou orar? Vamos supor, não tenho fé nenhuma, eu estou falando com quem então? Se eu não tenho fé? Se eu não tenho fé em Deus, eu estou falando com quem? Com a parede, eu sou louco. Então, oração e fé são duas coisas que caminham juntas, amém? Abre comigo João capítulo 14, verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus está falando aqui sobre uma conexão entre o Filho e o Pai. Diga, o único meio de se relacionar com Deus é através da fé. Ele está dizendo assim, olha, você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está falando dos seus discípulos. Você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Agora olha só, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome, irmão, ele está dizendo assim, se vocês crerem que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que existe uma conexão, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora, como que é essa parada de pedir em meu nome? É o seguinte, outro dia eu cheguei lá, o Décio estava vendendo, quem conhece o Décio? Ele vende aquelas paletas mexicanas muito gostosas. Ele estava vendendo aqui as paletas mexicanas na nossa vila de Natal, e aí eu cheguei para ele e falei, Décio, uma paleta aí, meu, tal. Só que assim, eu não tinha crédito lá. No meu nome não ia. Eu falei, não, é o seguinte, o Diego, que é seu filho, falou que eu posso pegar no nome dele. Às vezes você diz assim, olha, eu não tenho crédito para pedir para Deus. Eu não mereço. Eu tenho uma dívida lá, não tem como eu pedir. Sabe o que você faz? Pede no nome do Filho. Pede em nome de Jesus. Porque Ele disse, olha, se vocês crerem, podem pedir em meu nome, e tudo o que vocês pedirem, eu os darei. Você pode dar um aplauso ao Senhor? João capítulo 15, verso 7.
se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Cara, não, deixa, olha aqui. Até agora Jesus estava dizendo assim, ó, se você crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, vocês podem pedir em meu nome e eu vou dar para vocês. Agora aqui, ele está dizendo, começo do capítulo 15, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a videira, o Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão fazer através de mim. Se vocês estiverem conectados na videira, estiverem conectados com Cristo, aí ele está dizendo aqui, ó, se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem conectados comigo, isso aqui é Jesus dizendo, se vocês estiverem conectados comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Não, cara, você tem que entender isso aqui. Pedirão o que quiserem. O que você quer hoje, irmão? Deixa aí. O que você quer hoje? Se você estiver conectado a Jesus, e as palavras de Deus estiverem em você, Ele tem a segurança que você pode pedir o que você quiser, que Ele pode te dar. Se não existe uma conexão, aí talvez você caminhe por você mesmo. Mas Jesus, ele tem 100% de certeza que se você estiver conectado com Ele, e as palavras dele estiverem em você, você só vai pedir aquilo que é bom para o reino. Ele tem 100% de certeza que se você estiver plenamente conectado a Ele, e as palavras dele estiverem em você, tudo que você pedir vai estar de acordo com a vontade dEle, porque o teu coração vai estar alinhado com o coração de Deus. Agora, o que acontece, gente? O que acontece? Que a gente lê um versículo desse aqui, tudo que vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Por que a gente não pede? Por que a gente não ora? Por que? Eu estou falando aqui de mim também, muitas vezes. Se a gente se manter conectado, se a gente se manter na palavra de Deus, Ele está garantido. Pode pedir que eu dou. Pode pedir. 3 coisas que nós precisamos aprender aqui sobre a oração. Primeiro, a sua oração deve ser direcionada a Deus. Não sejam como os hipócritas, que a sua oração seja para Deus. Segundo, a sua oração deve ser de coração. Então, primeiro, a sua oração deve ser direcionada a Deus. Segundo, a sua oração deve ser de coração. Não como a dos pagãos, mas de coração. É aquilo que sai de dentro para fora. É aquilo que você se rasga. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Quem sabe do que eu estou falando aqui? Porque, irmão, tem às vezes que a gente ora assim, a gente, ai Deus, que não sei o quê. Mas tem hora que a gente se rasga e fala, Deus, eu preciso disso. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma provisão. Sabe aquela hora que você se sente 100% conectado com o Pai, que você se prostra no teu quarto e fala, Deus, eu preciso de uma resposta. A sua oração tem que ser direcionada ao Pai, a sua oração tem que ser de coração. Terceiro, a sua oração tem que ser convicta. Você tem que ter fé naquilo que você está pedindo, você tem que ter fé naquilo que você está clamando, você tem que crer que você está falando com Deus que faz o possível e o impossível. Agora eu te pergunto, por que você ora? Quem sabe me responder essa daí? Por que você ora? Relacionamento, o que mais? Por que você ora, irmão? Eu te dou um motivo muito simples, muito. Sabe por quê? O primeiro motivo, tem outros aí, mas o primeiro que você ora, sabe por quê? Porque você sabe que Deus ouve. Porque se você não souber que Deus te ouve, eu não consigo entender alguém que ora
para um Deus que não ouve. Digo, meu Deus não é surdo. Você ora porque você sabe que Deus ouve. João capítulo 11, verso 41. Volta aí algumas folhas na sua Bíblia aí. Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, e ele então faz uma oração. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Salmos 116, olha que lindo esse salmo, gente. Eu amo o Senhor, porque Ele me... Vocês estão acordados? Está acordado? Eu amo o Senhor porque Ele me... Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Gente, vocês conseguem imaginar Deus com toda a sua glória? Aí você está lá, a hora que você começa a orar, Deus está fazendo outra coisa, Ele está cuidando lá do Afeganistão, Ele está cuidando lá, aí de repente, tem um filho me chamando. Deus para assim, ó, inclina o ouvido dele só para ouvir a tua oração. A tua oração. Cada palavra tua verdadeira direcionada a Ele. O pai não nega ouvido para um filho que ora. O pai não vira as costas para um filho que clama. Coloca o próximo para mim, por favor. 1 Crônicas, capítulo 14, 2 Crônicas, é isso aí. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Meu irmão, quando você clama, você atrai para você a atenção dos céus. A sua oração aproxima o céu da terra. Eu não sei quando, meu irmão, que eu vou para o céu, mas eu sei que nesse momento eu posso trazer o céu para a terra. Eu sei que enquanto eu oro, enquanto eu clamo a Deus, o céu fica baixinho. Diga, eu oro, porque eu sei que o Pai me ouve. Sabe o que Satanás quer fazer? Te desconectar, te afastar. Lembra que a gente falou aqui um pouco atrás? Jesus dizendo: se vocês estiverem em mim, pedirão o que quiserem e eu lhes darei. Então o que Satanás quer fazer? Cortar os ramos, separar os ramos da videira, te afastar da presença de Deus. E quanto mais longe você está, menos fé você tem, menos relacionamento você tem. Então tudo que Satanás quer fazer é te romper, é te afastar. Se a conexão for rompida, meu irmão, quer dizer que você perdeu a fé. Se a conexão for rompida, quer dizer que você perdeu a fé. E sem fé é impossível se relacionar com Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Eu quero falar aqui sobre a vida de um cara. Eu estava introduzindo, agora eu vou começar a mensagem. Eu aprendi com o bispão isso aí. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. O livro de Daniel, ele é em parte histórico e em parte profético. Você vai ver algumas características muito lindas e muito marcantes na vida de Daniel e de seus amigos. Uma delas é fidelidade, a outra é excelência, oração, compromisso, inteligência
perseverança, olha só, integridade. Logo no capítulo 1, o rei oferece um banquete para eles, e a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Diga fidelidade. No capítulo 2, uma situação surge onde a vida de todos os magos, profetas e sábios está sendo ameaçada ali na Babilônia. Daniel então convoca os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: vamos orar, porque o Senhor trará resposta. Diga oração. Os amigos de Daniel, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor ergue uma estátua no meio da praça ali, diz que toda vez que o instrumento for tocado, todos deveriam se prostrar, mas aqueles meninos tinham algo neles, que era fidelidade, eles disseram: eu não vou me prostrar. Você quer jogar a gente no fogo, rei? Joga, seu perturbado. E a gente está confiante, se Deus quiser livrar a gente, diga fé, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar, mas se não quiser também a gente morre, mas morre fiel a Ele. A tua fidelidade, a tua fé vai trazer respostas de livramento para a tua vida. Esses meninos são jogados na fornalha de fogo ardente, onde os soldados mais fortes daquele reino foram para poder jogar eles ali. Quando eles se aproximaram, os soldados morreram. Mas uma hora o rei levanta, Nabucodonosor, ele olha, diz: a gente não jogou três nojentos lá dentro, lá que não queria, foi 3 aí. Por que eu estou vendo 4? E o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. A tua oração, a tua fidelidade, a tua fé vai trazer resposta de livramento para a tua vida. Então Daniel vai recebendo marcas de fidelidade, de oração, de compromisso, de excelência. A Bíblia diz que esses meninos foram encontrados como os mais sábios, os mais inteligentes em toda a Babilônia. Israel, eles estão lá servindo como escravos, e eles foram os mais inteligentes. Levanta a mão aqui comigo em nome de Jesus. Eu estou falando aqui hoje com os mais sábios, os mais inteligentes, os mais compromissados, os mais excelentes. Seja o que você faça, meu irmão, a tarefa mais simples como a outra, que é vista como a mais importante. Todas são importantes, mas são vistas de maneiras diferentes. Tudo aquilo que você faz, eu creio, você vai ser excelente. Chega ao capítulo 6 de Daniel. Aqui ele já está um senhor de idade. O tempo já passou, ele já não é mais um menino. O rei Dário resolve dividir o reino em 120 províncias e colocar uma autoridade em cada uma delas e mais alguns homens para poder governar sobre essas autoridades. O tempo passa e Daniel se destaca. Eu quero profetizar de novo, você vai destacar. Na onde você está, no que você faz, você vai se destacar. Não por, é porque Deus, é por causa da glória de Deus que vai se manifestar na sua vida. Mas eu não sou capaz, eu não fiz a faculdade tal, eu não fiz o curso tal, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, você vai se destacar. Esse senhor já ali, ele está se destacando, o rei olha para ele e fala: eu vou colocar ele para governar sobre todos. A inveja desses homens faz eles irem até o rei e convencer o rei de baixar um decreto. E diz: rei, vamos fazer o seguinte, durante 30 dias ninguém vai poder pedir nada para ninguém, somente para o Senhor. O que o senhor acha? É uma boa ideia ou não é? O rei olhou e falou: pô, que legal, eu vou ser o Deus por 30 dias aqui, baixa aí o decreto, vamos carimbar com o selo dos Medo-Persa que não pode ser revogado, fechou. Verso 10 do capítulo 6 de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Onde as janelas davam para? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer.
o risco de morte não mudou a cultura de oração de Daniel. A Bíblia diz como ele costumava fazer. Daniel, um pouco mais à frente, a gente vai ler que ele entendeu pelo livro de Jeremias que a escravidão do povo de Israel ali na Babilônia duraria 70 anos. Faltam 2 anos para que esse tempo se feche. Daniel então entra num período forte de oração. Por quê? Não era só os 70 anos. O povo também tinha que se arrepender e se humilhar diante de Deus. E Daniel olhava para o povo assim e dizia: não está rolando, o tempo está acabando e eles não estão legal. Então Daniel começou a persistir em oração. Quando ele começou a persistir em oração, o que acontece? Um levante. Esses homens baixam um decreto que não poderia mais orar. Satanás vai se levantar para poder impedir a sua oração, irmão. Agora, olha como que esses homens trabalham, e é a mesma maneira como Satanás trabalha nas nossas vidas. Daniel tinha uma promessa sobre a vida dele, de governo. Diga: governo. Deus te fez para governar, sabia disso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: sabia que Deus te fez para governar? Quando Deus cria o homem ali no Éden, Ele disse assim: ó, governe sobre todas as coisas. Deus te fez para governo. O rei Dário iria colocar Daniel para governar. O que acontece? Esses homens, por inveja, procuram um rei para baixar uma lei. O que Satanás sentiu de você quando ele viu Deus dizendo: o homem vai governar? O que ele sentiu? A Bíblia diz que Satanás queria ser semelhante a Deus. Subirei ao mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria? Ser semelhante a Deus. Quando ele vê Deus criando um homem, ele ouve Deus dizendo: seja feito conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vê o trabalhar de Daniel, como cruza com as nossas vidas? Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Governo, inveja. Aí esses homens então criam uma lei. Eles fazem uma armadilha. Se alguém orar a outro Deus a não ser Dário, se alguém orar, vai ser condenado. O que Satanás fez lá no Éden? Uma armadilha, para que o homem pecasse contra Deus. Daquela armadilha vem uma acusação. Eles então ficam de olho em Daniel. Ou vocês acham que eles assinaram o decreto e vamos deixar a vida agora rolar aí? Eles assinaram o decreto e agora vamos ficar de olho em Daniel. A hora que Daniel dobrou o joelho para orar, opa, pegamos. Satanás sabe quem é? O nosso adversário, o nosso acusador. Satanás fica esperando, toda vez que você comete um erro, ele diz: está vendo, você é errado, você não merece, olha só, você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você não merece viver. Ele é o nosso acusador. Está dando para acompanhar? Fala amém aí, está dando para acompanhar. Depois da acusação vem o que? A condenação. Daniel agora é jogado, é condenado à morte. Calma aí que eu vou chegar na parte legal, viu gente? Calma aí. Eu sei que por enquanto está embaçado. Ele é condenado à morte, a ser lançado na cova dos leões. Assim como nós, quando pecamos, quando o homem, quando a humanidade pecou, é condenado à morte, porque Deus disse: se comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Então nós somos separados da presença de Deus, condenados à morte. Daniel é condenado à morte. Ele é lançado na cova dos leões. Esses homens pegam Daniel, jogam na cova dos leões. O rei, muito entristecido, porque gostava muito de Daniel, mas é obrigado a cumprir aquela lei. Ou você acha que Deus ficou super alegre quando o homem pecou? Aquele rei é semelhante a Deus quando o homem errou. Ele olhou e falou: não pode, meu, por quê? Você escolheu o pecado. Só que é o seguinte, verso 21 não, 19, por favor, desculpa.
Dá para pôr 19? Obrigado. Põe aí. Eu passei o 21, né? Eu vou aqui na Bíblia, aqui, ó. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus Altíssimo. O rei começa a chamar Daniel, verso 21. Daniel respondeu. Daniel, morto responde. Morto responde, gente. Já viu algum morto você chamar assim, ele foi aqui. Quem já viu? Eu não, credo, ó. Daniel respondeu, rei, vive para sempre. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado à vista de Deus, também contra ti nada cometi, mal algum, ó rei. Meu irmão, depois de toda a inveja, armadilha, acusação e condenação, veio a absolvição. Deus olhou para você e te considerou inocente através do sangue de Jesus. Ele olha para você e tudo que ele enxerga é Jesus, tudo que ele enxerga é a obra da cruz. Ele olha para você e não vê pecado, não vê erro, não vê condenação. Ele olha para você e tudo que ele vê é um filho diante do Pai. Aleluia! Daniel capítulo 9. Quem vai orar mais aí? Quem não ora, gente? Quem não ora é porque confia em si mesmo. Quando você deixa de orar, você está dizendo assim: eu confio na minha força, eu confio na minha capacidade. Quando você diz assim, olha, é que, sabe como que é? É o tempo. David, você tá ligado? Eu acordo, ele está falando que para ele é fácil, mas ele não sabe que eu acordo 4 da manhã, que eu pego o trenzão, que eu vou para São Paulo, trabalho, depois vou direto para a faculdade, chego meia-noite em casa, né? Nem tomo banho, vou dormir, que no outro dia, tomar banho é só sexta-feira, porque não dá. Como que eu vou orar? Como que eu vou orar? Não tem tempo, né? Não tem tempo. Para ele é fácil. Quando você está dizendo que não tem tempo para orar, meu irmão, você está dizendo que você não tem tempo para Deus. Quando você está dizendo que não tem tempo para orar, você está dizendo que não tem tempo para... Uma coisa que eu aprendi, quando a oração é o plano A, sabe qual que é o plano B? Sabe qual que é o plano B? Não tem plano B. Daniel capítulo 9. Verso 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, essa aqui é a oração que Daniel costumava fazer, quando ele entendeu as coisas lá em Jeremias. Quando eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, verso 21, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado.
eu não sei qual é a sua oração, mas eu creio na palavra de Deus, e se aconteceu com Daniel, acontece comigo e com você também. Assim que você começou a orar, já foi decretado lá no céu, leva uma resposta para ele, leva uma resposta para ela. Por que às vezes a resposta demora para chegar? Por que às vezes a resposta demora para chegar? Capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, ficou fedido mesmo, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Gente, eu estava lendo esse negócio aqui ontem, olha só, no 24º dia do primeiro mês, que dia que era ontem? De quê? Eu pirei a hora que eu li esse bagulho aqui, velho. Eu não sei você, mas eu acredito nos negócios assim. Eu falei, no 24º dia, aí eu fiquei, vigésimo é 20, quarto é 4, 24, do primeiro mês é janeiro, é hoje, meu Deus. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilho, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz como um som de uma multidão. Você já leu isso aqui? Você vai ler isso aqui lá em Apocalipse, João tendo a mesma visão, de Jesus aparecendo para ele. Verso 12, ele começa a conversar com aquele anjo, e o anjo vai trocar uma ideia com ele, olha só, verso 12, e ele prosseguiu, o anjo falando, o anjo Gabriel falando com Daniel, não tenha medo, Daniel, não tenha, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, não tenha medo, desde o primeiro dia as suas palavras foram, eu vim em resposta a elas. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali, pelos reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel tem uma visão, Daniel está num tempo de clamor, de oração, para entender aquela visão. Ele recebe a visita do anjo Gabriel. Existem 3 principais anjos, existiam, né? Gabriel, o anjo mensageiro, você vai ver Gabriel levando a mensagem para Isabel, para Maria. Miguel, o anjo guerreiro que batalha em favor do povo de Israel, e o outro, Lúcifer, o anjo adorador, o arcanjo adorador. A Bíblia diz que Daniel orava, ele diz assim, olha, eu orei por 21 dias, e no 24º dia eu recebi a visita de um ser desse daí, olha, que o olho dele tinha chama de fogo, seus braços, suas pernas brilhavam, a sua voz era como a de uma multidão. Então depois vem um anjo, o anjo Gabriel, e começa a trocar uma ideia com ele, dizendo, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Irmão, creia nisso, a sua oração foi ouvida. Pode ter passado 1 ano, 2, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida.
Ele diz: olha, eu estava trazendo a resposta, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Quem era o príncipe da Pérsia? Um anjo do mal, porque a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, e ali tinha então um anjo do mal, o príncipe da Pérsia, que queria manter o povo aprisionado na Babilônia. Babilônia significa o pecado, significa estar distante da presença de Deus, fora da casa de Deus, fora da presença do Pai. Então ele diz aqui, ó: o príncipe da Pérsia me impediu de trazer essa mensagem para você, até que foi me enviado Miguel, aquele que batalhou, que me ajudou. Aqui agora eu estou para te trazer a resposta. Irmão, eu estou aqui para declarar em nome de Jesus: toda barreira espiritual, todo impedimento espiritual que estava sobre a sua vida é quebrado hoje em nome de Jesus. Não existe impedimento para as tuas bênçãos, não existe impedimento para a tua vitória, não existe impedimento para aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Nós já temos vitória nas regiões celestiais. Diga: eu já tenho vitória nas regiões celestiais. Paulo vai escrever: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Satanás já foi vencido, Satanás já foi derrotado. Tem resposta de Deus hoje para mim e para a sua vida. Por que então não me respondeu ainda? Por que então não aconteceu ainda? A única coisa que Deus quer saber é se Ele pode confiar a resposta da sua oração a você. Eu explico e termino aqui. Você está pedindo: Deus, eu quero uma namorada. Você está falando: Deus, eu quero um namorado. Mas será que se Deus te der uma namorada ou um namorado não vai ser pior? Deus pode confiar em você, Ele pode confiar que você vai se manter santo, íntegro, Ele pode confiar que você não vai transar antes do casamento. Você está clamando, Deus está olhando e está dizendo: a única coisa que eu preciso, filho, é confiar que você vai cuidar bem da resposta que eu te der. Você está pedindo: Deus, eu quero ter um salário, eu quero ter muito dinheiro. Pô, bacana. O que você vai fazer com esse dinheiro? Virar um soberbo, arrogante, prepotente? Ou vai estar dizendo assim: não, Deus, isso aqui é porque eu quero fazer a tua obra, isso aqui é porque eu quero manter um missionário, isso aqui é porque eu quero ofertar na tua casa, isso aqui é porque eu quero ser um doador, eu quero ser alguém generoso. Que Deus está olhando e está pensando assim: olha, a única coisa, irmão, é se Ele pode confiar a você a resposta que você tanto quer. Deus, eu quero ser um pastor, eu quero pregar a tua palavra, mas será que quando você estiver aqui em cima pregando, você não vai ser o cara que vai se achar e dizer: olha como eu prego, olha como as pessoas, né, se rasgam, olha como eu contagio as pessoas, olha só que legal, olha quantas pessoas me seguem no Instagram, olha quantas visualizações eu tenho no YouTube. E quem é você para estar falando isso, irmão? Porque tudo que você tem, tudo que você pode fazer, Jesus está dizendo assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês não podem fazer nada se não for por mim. Será que a gente pode orar? Tua mente já foi destravada, você já sabe que a tua oração tem que ser direcionada ao Pai. Você já sabe que você tem livre acesso ao trono do Pai. Você sabe agora que se você se conectar ao Filho, você pode pedir o que você quiser, que Ele vai te dar. Gente, olha, isso aqui para mim, de tudo isso, a maior loucura é isso. Se eu estiver conectado ao Filho, se eu tiver as palavras de Deus em mim, eu posso pedir o que eu quiser. É você e Deus aí agora, comece a orar.
Não, calma aí, para essa oração, irmão. Para essa oração aí, para. Qual que é o tema Qual que é o tema? Qual o tema da nossa série? Aí você entra na guerra assim. Ou você está super de boa na vida, Deus, não tenho enfermidade nenhuma, estou cheio da grana, minha família está toda salva, ai, não tenho dívida, ninguém lá em casa está se drogando, está bebendo, eu já vivi os sonhos, tudo da minha vida, eu já fiz tudo que tinha que fazer, ai, me leva agora, vai. Ou você está nesse... Agora, irmão, tem que ser sangue nos olhos, velho. Porque você não entra numa guerra com igual coisa. Não. É declarando, é profetizando, é orando, é chutando a cara do capeta e falar que você não tem lugar. Você não é... Irmão, é dando um tapa na cara, velho. Como que você dá um tapa na cara de Satanás? Ele olha para você, eu falei isso semana passada, quando você veste o capacete da salvação, você faz raiva em Satanás. Ele olha para você e fala: você hoje viu pornografia. Aí você olha e fala: eu estou arrependido, isso não faz parte da minha vida, eu sou um filho que já foi salvo, Jesus já levou com ele todos os meus pecados. Toma na tua cara, Satanás, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, isso não faz parte mais da minha vida, eu nunca mais vou me colocar na frente disso, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. É assim que você luta a guerra, meu irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, envolve-nos agora com a tua glória, ó Pai. Envolve-nos agora com a tua glória, ó Pai. Chore barabacá, xedererebacá, suriorerebalabacaçô. Xerebacá, suriorerecamanabacaçô. Xequedererebalabacá, suriorerecamarabalabachô. Segura. Ó, o Espírito Santo soprou no meu ouvido aqui agora. Por que eu tenho que orar assim? Por que tem que ser assim? A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor ali, a Bíblia diz que os outros presos ouviam. Você acha que Paulo e Silas estavam lá assim, ó: oh, Senhor, quebra essas cadeias, derruba, tira aí, livra-me daqui. Irmão, Paulo e Silas estavam lá, acorrentado de um lado, acorrentado do outro. O que são essas correntes para o teu poder, ó Deus? O que são essas grades para o teu poder, ó Pai? Traz o terremoto,